Tudo mudou quando ele entrou no meu gabinete com aquele terno que parecia costurado em silêncio. Falou de pauta, de voto, de urgência. Mas o que ele pressionava mesmo era meu corpo contra a parede da ética. Quando me olhou por cima dos óculos, senti que não era só política. Era invasão. E eu, que sempre votei com a razão, naquele dia, fui vencida pelo corpo. Convido você a ficar até o final do vídeo, pois você não vai acreditar no que aconteceu. Sou Hélida Fontes, ministra há 3 anos, respeitada por uns, temida por outros. Mas naquele dia, quando Valmir Câmara entrou no meu gabinete, não foi respeito que ele trouxe, foi tensão. Com aquele terno escuro e voz grave, ele não pediu audiência. Ele invadiu minha pauta interna. Disse que precisava discutir um projeto urgente. Mas o que ele pressionava mesmo era meu juízo. Sentou-se à minha frente, cruzou as pernas com firmeza e me olhou como quem vota com os olhos. E eu senti que minha ética começava a tremer nas bases. Enquanto falava de emendas e articulações, seus dedos deslizavam pelo braço da poltrona como quem toca piano em pele. E quando se inclinou para mostrar um gráfico, seu ombro encostou no meu. Foi rápido. Mas meu corpo já estava em regime de urgência. Ele disse que precisava do meu apoio. Mas o que ele queria mesmo era meu sim em outra linguagem. E quando se levantou, veio até mim com passos lentos, como quem sabe que o voto já foi conquistado. Olhou nos meus olhos e disse: Ministra, às vezes o decoro atrapalha o progresso. Minha respiração falhou. E quando ele encostou a mão no encosto da minha cadeira, senti que não era só pressão política, era toque. Meu corpo, que sempre votou com frieza, começou a pedir quórum. E ali, eu soube que o projeto dele não estava no papel. Disse que precisava me mostrar algo no celular. Se aproximou, e quando encostou o aparelho na minha mão, seus dedos tocaram os meus. Foi breve, mas suficiente para acender o painel. E quando nossos olhares se cruzaram, não havia mais oposição, só aprovação. Naquele momento, não havia plenário, havia pele. E quando ele se aproximou do meu ouvido para explicar um dado, o que ele transmitiu foi calor. E eu, que sempre fui firme, senti que estava prestes a quebrar o decoro, porque o que ele articulava era meu corpo em regime de urgência. Valmir se aproximou como quem pede a parte, mas o que ele queria era tempo de fala no meu corpo. Encostou no encosto da cadeira, e quando seus dedos roçaram minha nuca, senti que não era só toque. Era requerimento. Meu pele, que vivia em regime de contenção, entrou em votação secreta. Disse que precisava me mostrar um dado confidencial. Abri o celular, mas o que ele expôs foi outra coisa. Se inclinou e o calor do seu peito encostou nas minhas costas. Sussurrou: Ministra, tem coisa que só se aprova com o corpo. E eu já estava em plenário interno. Me virei devagar, como quem concede palavra. Nossos rostos ficaram perto demais. E quando ele encostou a mão na minha cintura, senti que não era só articulação, era domínio. Meu corpo, que sempre foi oposição, começou a pedir urgência. E ali, fui vencida por maioria absoluta. Ele me guiou até o sofá do gabinete, como quem conduz uma pauta delicada. Me sentou com firmeza, mas com cuidado. E quando se ajoelhou à minha frente, olhou nos meus olhos como quem pede voto com a alma. Disse: Posso invadir sua pauta? E eu já estava em regime de entrega. Mas antes de continuar, se essa história já mexeu com seu sistema, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso ajuda a gente a trazer mais histórias que invadem você por dentro. Agora sim, voltando. Valmir passou a mão pela minha perna como quem aprova em silêncio. Subiu devagar,
como quem lê artigo por artigo. E quando chegou na borda da minha saia, olhou para mim como quem pede permissão sem palavras. Eu assenti com o corpo. E ele entrou em regime de urgência. Me deitou no sofá como quem instala uma nova proposta. E quando seus lábios tocaram minha barriga, senti que não era só beijo, era assinatura. Meu corpo, que vivia em pauta fria, começou a vibrar em alta frequência. E ali não havia mais decoro. Só entrega. Valmir me deitou no sofá como quem instala uma proposta confidencial. Seus dedos deslizavam pela minha cintura com precisão de quem domina a pauta. E quando seus lábios tocaram minha barriga, senti que não era só beijo, era assinatura. Meu corpo, antes em regime de contenção, entrou em votação aberta. Ele me olhou como quem pede palavra final. Disse: Ministra, posso invadir sua pauta? E eu, sem precisar aprovar por escrito, abri o corpo como quem entrega relatório sigiloso. Porque o que ele queria não era só acesso, era domínio. E eu já estava em regime de entrega. A saia subiu como cláusula revogada. E quando ele me tocou por dentro, senti que não era só dedo, era decreto. Meu corpo, que sempre foi oposição, virou base aliada. E ali, entre gemidos abafados e respiração quente, fui invadida com maioria absoluta. Ele me virou com firmeza, como quem altera artigo por artigo. E quando se aprofundou, meu corpo respondeu com emendas espontâneas. Não havia mais protocolo, só pele. E cada movimento dele era como sessão extraordinária. Intensa, urgente, sem tempo para recuo. Meus gemidos ecoavam como discurso em plenário vazio. E quando ele acelerou, senti que meu sistema estava em sobrecarga. Mas não pedi pausa. Pedi mais. Porque o que ele ativava em mim não era só prazer, era atualização. E eu fui instalada por inteiro. Naquele sofá, entre papéis e promessas, ele me invadiu, como quem aprova sem oposição. E quando chegou ao ápice, meu corpo respondeu com voto unânime. Não houve resistência, só entrega. Porque o que ele articulou foi minha alma em regime de urgência. Quando ele se levantou, ajeitou o terno como quem encerra a sessão. Me olhou com aquele olhar que não pede desculpa. Disse: Essa pauta não precisa ir ao plenário. E saiu, deixando rastros no meu corpo. Porque o que ele invadiu não foi só meu gabinete, foi minha frequência mais íntima.